Francisco, através do qual saúdo os demais membros da mesa e a todos que aqui estão. Bom, eu vou fazer o contraponto. Vou fazer o contraponto porque eu acho que as palavras que foram ditas aqui em relação de uma forma generalizada sobre o comportamento médico em termos assistenciais, eu preciso fazer o contraponto. Eu acho que o Conselho, é um prazer imenso estar aqui como representante do Conselho, e vou dizer o que é o Conselho por dever de ofício. O Conselho foi criado através de uma lei, a Lei 3268, com a finalidade a missão de fiscalizar e regulamentar a prática médica. O CREMERN, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte, hoje eu tenho o prazer de trazer uma prestação de contas aqui, já que estamos no ambiente público, a Casa do Povo, que o CREMERN, no ano passado, entregou 70 leitos de UTI para a saúde pública, através de uma ação civil pública que estava em tramitação desde 2014. 10 leitos em Caicó, 10 leitos em Pau dos Ferros, 10 leitos em Currais Novos, 20 leitos em Natal, 10 leitos em Mossoró. E o que é a necessidade de leis de UTI? É exatamente a falência de determinados segmentos da assistência à saúde, e um deles é a falência da assistência primária da saúde. É um dos elementos que faz aumentar a necessidade por leis de UTI. E qual é a necessidade do lei de UTI? É evitar a morte evitável. Para o Conselho, essa bandeira se transformou a principal bandeira, que é evitar que o pobre que mora lá na região do Seridó, no município mais longínquo, ele tenha condições de ser atendido quando entra em condições críticas. Então, fora isso, nós também temos uma ação civil pública que permitiu que a maternidade Almeida Castro não fechasse. Hoje é uma das maternidades que mais procedimentos faz no Estado. Ações também civis públicas do CREMERN têm abastecido unidades de urgência e emergência em todo o Estado, Parnamirim, na nossa cidade natal. O Mais Médico ele foi criado através da Lei 12.871 em outubro de 2013. E nele, um dos pontos, como já disse bem meu contemporâneo de faculdade, Dr. Petrônio Spinelli, era estruturante em relação à abertura de novas escolas médicas. Mas isso trouxe um problema, vai trazer um problema. Nós abrimos 152 escolas em 8 anos. O século passado inteiro nós abrimos 113. Nós temos uma escola médica para cada 600 mil habitantes no nosso país. Os países que têm um histórico de serem referências no ensino médico, é uma escola para cada 2 milhões de habitantes. E aqui eu posso citar países como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido. Enfim, então é um problema que nós teremos para o futuro. São escolas que em sua maioria foram escolas privadas, que foram abertas, 70% delas foram escolas privadas, sem a menor condição de formar médicos. Então isso nos preocupa, a medicina do futuro. Por isso nós debatemos muito essa questão. Mas aqui nós estamos falando sobre a saúde primária, né? E um problema sério que tem que ser estudado até antes de se encontrar a solução, que é a demografia médica. A gente tem que estudar o fenômeno demografia médica. Por que nós estamos mal distribuídos? Por que o médico está mal distribuído? É porque o médico não quer? O médico só quer se concentrar nos grandes centros? Absolutamente não. Absolutamente não. Eu tenho contato com jovens médicos, inclusive no grupo deles tem uma lista de municípios que são mal vistos pelos médicos, porque rotineiramente eles são maltratados, seja por falta de condições, seja por insegurança jurídica nos contratos, seja por assédios morais, porque tem que ser politicamente ligado àquele grupo. Então, assim, não é fácil a gente tomar uma decisão levando em consideração um único aspecto. O médico não quer ir trabalhar no interior. Não é isso. O médico, ele se sente... o médico não criou os movimentos migratórios. Criticar o médico porque ele não vai para o interior é a mesma coisa que criticar o nordestino que deixou o Nordeste pela seca. Não é isso, a gente precisa estudar o movimento, por que essa demografia médica está como está errada, não é para ser assim, a gente tem que ser bem distribuídos. O sistema está tão... eu não sabia exatamente o motivo da audiência, mas aqui ao chegar tomei conhecimento pelo deputado Francisco que o motivo da audiência foi a saída dos médicos cubanos gerou que médicos que estavam contratualizados para trabalhar para o mesmo serviço saíram das prefeituras e entraram no programa Mais Médicos. Esse foi o problema. E gerou lacunas.
Mas para vocês verem como é o tratamento, os médicos preferiram sair de um contrato com o município para ir receber uma bolsa de 3 anos, que diz claramente na lei, não existe vínculo empregatício. É uma bolsa de 3 anos. Mas eu vou além. A condição desse médico trabalhar, exercer sua profissão, é adequada? A gente sabe que na assistência primária as necessidades não são tão tecnológicas e tão caras como na assistência secundária e terciária, mas existem necessidades básicas para que o médico atue na assistência primária. E essas condições, elas estão sendo contempladas? Essa é a pergunta que eu faço. É uma pergunta que eu faço, precisa de resposta. A gente sabe que não é. O médico que trabalha no interior sabe que não é. Ele não tem condições mínimas de fazer um diagnóstico. E eu vou lhe dizer, vou dar aqui 3 situações que mostram claramente a falência da assistência primária no nosso país e no nosso estado. Uma delas, eu tenho os dados, não trouxe para apresentar, mas as amputações de membros são consequências de uma doença crônica mal controlada. E a maioria dos amputados são pessoas que estão na assistência, não estão recebendo assistência primária adequada. E será que é por só falta de médicos? Já que o programa Mais Médicos veio para suprir essa necessidade? Aumentou nos últimos 5 anos o número de amputações. Isso, informações da Sociedade de Cirurgia Vascular. Um outro dado, nos últimos 10 anos, aumentou em 68%, isso é dado recente, do final do ano passado, 68% o número de infectados com o vírus da AIDS. Há uma política pública para evitar que isso aconteça? Isso é saúde primária. Isso é primária. Estão ocorrendo aí mais pacientes infectados com uma doença que praticamente a gente não via mais, que é a sífilis. O que está acontecendo com a saúde primária? Então, é por ausência do médico lá na ponta? E o médico não está na ponta por quê? Então, são essas perguntas e essas reflexões que eu venho aqui trazer em nome do Conselho e dizer que, no geral, nós temos uma proporção no nosso país inteiro de 2,18 médicos para cada 1.000 habitantes. Países como Japão, Canadá, Estados Unidos, têm entre 2 e 2,5. Nós estamos igual a eles. O nosso problema não é falta de médicos, o nosso problema é má distribuição. E é nisso que os gestores precisam concentrar suas energias para estudar esse fenômeno e, através do estudo desse fenômeno, encontrar soluções. Infelizmente, nós não vamos conseguir, nessa audiência, resolver esse problema. Mas eu vou dar uma sugestão para vocês, e que é uma luta da autarquia, Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina. A carreira de Estado para médicos, federal ou estadual, ela vai dar independência ao médico. Isso é uma forma de resolver a insegurança jurídica nos contratos. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, melhorar não só o investimento, mas a gestão dos recursos, que já são poucos, mas melhorar os recursos, gerir bem esses recursos e conseguir dar condições a esse médico de trabalhar lá na ponta, lá onde há vazios assistenciais. Então esse é o que nós opinamos, somos médicos, sabemos que há exceções, não é a regra o médico não ouvir os seus pacientes. A gente fica mais abismado com o avião que cai. A gente se preocupa com o avião que cai. Os aviões que sobem e descem a gente não escuta falar. Então eu peço que façam as críticas, mas que essas críticas sejam construtivas. Dizer que médico, na sua imensa maioria, não presta atenção ao seu paciente é generalizar uma condição que não é verdadeira. Tá? Eu sou médico, eu prezo pelos meus pacientes, eu vibro com a minha profissão, eu acho que por isso que eu estou ocupando essa função, e luto por uma medicina melhor, uma boa medicina praticada com ética e com zelo pela profissão. E a instituição defende esses profissionais que atuam com ética e zelo pela profissão. Tanto é que a instituição que separa o joio do trigo. Tá? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, venho trazer essas reflexões. Há alguns anos a gente discute isso a nível de colegiado do Conselho Regional de Medicina, e estaremos sempre à disposição de discutir esse tema e qualquer outro tema, até porque é nosso interesse melhorar a medicina. A instituição ela fiscaliza e normatiza em busca da boa prática da medicina, né? Então, em defesa do médico que atua com ética e zelo pela profissão. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui presente e estaremos sempre à disposição para discutir esse e outros temas relacionados à saúde.